Boa noite. Boa noite, Jonathan, Marli, Trindade, bem-vinda. Bem-vindo, João. Bem-vindo, Jonathan. Tamo junto. João Souza, bem-vindo. Marli, bem-vinda. Boa noite, Marli. Paz do Senhor. Tudo na paz, irmão. Tamo junto, Jonathan. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade, né? Legal, Jonathan. Bem-vindo, Roberta. Bem-vindo, Jonathan. Ó, o Jonathan já falou aqui. É de Nova York. Legal, hein? Então peço a vocês, pessoal, também, se puderem dizer de onde vocês estão falando, né? A cidade de onde vocês estão falando. A gente está sempre compartilhando aqui. Eu acho legal saber de onde vocês estão falando. Sou do Rio de Janeiro, Jonathan. Então, a gente também faz oração aqui. Se tiver alguma oração, precisando de oração, a gente também faz oração aqui. Ó, o Marli falou Barbacena, Minas Gerais. Legal. Tony, bem-vindo, Tony. Vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade no estudo que a gente já veio falando aqui, estudo do livro de Mateus, Sermão do Monte, né? A gente já veio falando aqui, a gente veio trazendo aqui, né, toda a parte das bem-aventuranças, e agora a gente vai dar sequência falando, dando sequência nas advertências, né, que o Senhor trouxe também, para que a gente possa estar dando continuidade nesse estudo. Também peço, se você não segue o canal, só clicar aqui nessa setinha. Você pode estar seguindo aqui o canal Evangelho do Reino. Nosso foco aqui é levar a palavra de Deus límpida aos corações, fazer o nosso Senhor Jesus conhecido, né? Foi mandatório: ide e pregai, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então é importante a gente estar levando a palavra de Deus límpida. Eu sempre venho falar aqui sobre essa importância, como é necessário que a gente possa estar levando a palavra sem distorcê-la, né? É importantíssimo, porque infelizmente estamos num tempo meio esquisito, onde nós vemos o Evangelho não sendo respeitado, né? As pessoas parece que perderam o temor a Deus, o temor ao Senhor Jesus, o temor ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Infelizmente pegam a palavra, distorcem a palavra e não fazem o que o Senhor ordenou, né? Que nós deveríamos cumprir a palavra, cumprir a lei, no sentido a lei agora espiritual, né? Que o Senhor escreveu nos nossos corações. Quando você recebe o Senhor Jesus Cristo na sua vida, Ele escreve no seu coração a lei, né? Que uma lei, se você for ver, qual é o objetivo da lei? Já o Senhor mesmo diz que se você ama ao seu próximo, você ama a Deus, ama a si mesmo e ao próximo, você está cumprindo toda a lei e os profetas. Então agora a lei ela é escrita no seu coração, né? Quando você aceita o seu Jesus como seu Senhor e Salvador. A partir desse momento que você aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar o seu coração e essa lei agora é escrita no seu coração, né? Não é mais uma lei que você tem que seguir como os fariseus faziam, como os judeus, né, daquela época, e até os judeus hoje em dia ainda seguem essas leis, né? Eles não entenderam, infelizmente eles não entenderam, né? A lei realmente não entrou no coração deles,
Então eles acabavam realmente, né, seguindo apenas regras, né? Eles transformaram as leis de Deus em regras. E o Senhor, né, falou que isso era uma transgressão, que foi quando a gente começou aqui a falar, né, a sequência das lives, começou com esse assunto. É uma transgressão, né? Quando nós começamos a pegar a palavra de Deus, né, e transformá-la em uma sequência de regras de conduta, né, regras que na verdade não vão te aproximar de Deus, ou não vão te trazer um caminho de santificação verdadeiro, né? Ele acaba se tornando uma maneira de te aprisionar, né? Quando você começa a olhar para a lei, olhar para os mandamentos do nosso Senhor como uma forma de controle, uma forma de você manter, né, um povo sobre controle, né? Quando você começa a fazer isso, você está fazendo uma transgressão. Você não entendeu que agora a lei de Deus foi escrita no nosso coração. É isso que Ele espera de cada um de nós, que nós possamos recebê-lo no coração, e aí sim, o fruto dessa conversão, né, o fruto do Senhor Jesus vir habitar no seu coração, o Espírito Santo, né, vir habitar no seu coração, o fruto disso será um caminho, né, de amor, de bondade, generosidade, né, todo fruto do Espírito Santo. Isso sim é o que o Senhor espera de cada um de nós, né? E agora a gente vai dar sequência no estudo. A gente está lá em Mateus 5, para quem não sabe, está lá em Mateus 5, 17 ao 20, a gente vai ler hoje essa passagem, né? Eu vim falando aqui das bem-aventuranças. Na última live a gente falou aqui sobre testemunho, né? Na live sobre ser sal na terra, sermos a luz no mundo, né? Fundamental, possamos ser luz, como nós estamos realmente levando. Será que estamos levando o Evangelho? Será que estamos falando a toda criatura, né, a todas as pessoas, sem distinção, sobre o Senhor Jesus Cristo? Ou a gente, né, recebe e a gente fica só dentro das quatro paredes da igreja e não levamos isso para o mundo? São as boas novas, pessoal. A gente tem que levar o Evangelho para o mundo, tem que fazer o Senhor conhecido, e isso é através do que você entrega de amor, que você entrega de atenção, né, às pessoas. A gente está bem falando aqui, esse mundo infelizmente está, né, tá muito corrompido. As pessoas parecem que esqueceram, o amor está esfriando. O Senhor mesmo falou que isso aconteceria, né, o amor iria esfriar, né? Então estamos vivendo essa época já, infelizmente, né? As pessoas, elas tudo vale, né? Não tem mais respeito pelo próximo. Então isso começou, né? E parece que a tendência a piorar, né? O que nós podemos fazer? É o testemunho, o seu testemunho, você no mundo, você levar o Evangelho de Cristo, você levar o amor de Deus às pessoas, né? Independente a todas as pessoas desse mundo, né? Você não deve fazer acepção de pessoas, né? O Senhor abomina isso, acepção de pessoas. Então que a gente possa estar levando esse Evangelho ao mundo, né? Ele falou sobre ser sal da terra, ser luz do mundo. A gente falou aqui que estas são as obras que vão glorificar a Deus. E aí na sequência ele vai trazer algumas advertências, né, aos discípulos. Mateus 5, 17 ao 20. Vinial, e a gente vai ler aqui, né, para a gente dar continuidade no estudo, tá bom? Então fazer aqui uma oração para a gente poder já iniciar esse estudo, né? Senhor meu Deus, meu Pai, Yahvé, Jeová, Abba, El Shaddai, Todo-Poderoso, Senhor do Universo, Adonai Elohim, Paizinho amado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, se faça presente aqui, Senhor, derrama do Teu Santo Espírito nos nossos corações, Pai, que a Tua palavra entre como espada, Senhor, que separa alma e espírito, Senhor, que ela seja viva em dentro dos nossos corações. Vem com o Teu poder, Senhor, vem com a Tua maravilhosa graça sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, Senhor, alinha-nos com o Teu Santo Espírito, Senhor, nos traz
uma medida poderosa sobre nossos corações, Pai, sobre a nossa mente, Senhor, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, Senhor. Entre em cada lar, Senhor, traz a tua bondade, traz a tua misericórdia, Senhor, sobre cada um. Entra em cada coração, Senhor. Derrama do teu Santo Espírito sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Que eles possam ser cheios da tua bondade, Senhor, cheios do teu Santo Espírito, que possam receber essa palavra, que essa palavra também entre como espada no coração deles, Senhor, e que traga o discernimento, Senhor, o discernimento do teu evangelho, o discernimento da sua mensagem, o poder da sua mensagem possa entrar nos corações, Senhor, para que aquele que não te conhece possa te conhecer, Senhor, possa se arrepender dos seus pecados e conhecer que existe um Deus justo, bondoso, amoroso e que quer conhecê-lo. Que o Senhor possa estar aqui agora, nesse momento, derramando desse poder, que todo espírito maligno de Satanás saia daqui agora, em nome de Jesus Cristo, e que a tua maravilhosa graça esteja sobre nós, Senhor, sobre cada um aqui, Senhor. Protege cada um dos que estão aqui assistindo essa live, que o teu Espírito possa vir, Senhor, poderosamente, Senhor, sobre os nossos corações. Que toda tentativa de Satanás de impedir que essa live chegue às pessoas que tem que chegar, caia por terra agora, em nome de Jesus. E que a tua maravilhosa graça esteja sobre as nossas vidas, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Isso. Bem-vindo, Fernando Santos. Ellison, bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Se quiser acompanhar, tá? Mateus 5, 17 ao 20. Vamos lá. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque, em verdade, vos digo que até que o céu e a terra se passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui o Senhor, quando a gente vem falando, ele está falando aqui para os discípulos, né? O Senhor, ele fala aqui diretamente com os discípulos um direcionamento, né, para eles terem cuidado, né? Porque a gente sabe como é que estavam os fariseus, os escribas daquela época, que infelizmente estavam distorcendo a palavra de Deus, distorcendo os ensinamentos da palavra. E o que o Senhor está falando aqui é que a nossa justiça, ela tem que exceder a dos fariseus e dos escribas, né? Então a gente tem que estar atento para isso. Mas vamos lá desde o começo, versículo 17, né? O que Jesus veio fazer na sua primeira vinda. Isso aqui é importante, porque nosso Senhor, ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Isso aí é fundamental, pessoal, a gente entender que o Antigo Testamento, ele tinha um objetivo, era revelar o nosso Senhor Jesus Cristo, revelar o que ele iria fazer, né? A vinda dele. Então, se a gente ir lá em Isaías 42, 21, a gente tem aqui, ó: o Senhor se agradava dele, por amor da sua justiça, engrandeceu a lei e a tornou gloriosa. Aqui já é uma profecia, né, falando do nosso Senhor. Quem é que está falando aqui? Está falando do nosso Senhor, falando o Senhor se agradava dele, por amor da sua justiça, engrandeceu a lei e a tornou gloriosa. A gente também vem lá em Salmos 40, 7 a 8. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Olha isso: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus.
meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Né? Aqui já mais um sinal, né? O senhor falou que agora, né, a lei estaria escrita nos nossos corações e não mais uma lei externa, né? Porque o que o senhor está falando aqui, os fariseus e os escribas, eles sabiam a lei muito bem, muito bem. Porém, eles não eram praticantes, eles não eram cumpridores da lei, porque para eles as leis se tornavam regras e política. Para eles a lei era muito mais uma forma de controlar aquele povo, era uma forma de conseguir status na sociedade, né? Muito mais isso do que realmente servir a Deus em amor, servir ao próximo principalmente, né? Porque a gente tem que entender isso. Deus trabalha, pessoal, com o povo, e Ele sempre vai trabalhar você atuando na vida do seu próximo, sempre, né? Deus não é egoísta em nenhum momento. Então a gente vê que os fariseus não, o que eles tinham? Era o próprio interesse deles. Eles se achavam os detentores da cadeira de Moisés, eles se diziam, né, detentores da cadeira de Moisés, mas oprimiam aquele povo, oprimiam as viúvas, faziam longas orações, né, porque as orações, eles faziam as orações longas, porque quanto mais longo fosse a oração, eles ganhavam dinheiro, pessoal. Tinha um valor para fazer uma oração. Eles cobravam para fazer oração. Eles iam na casa da pessoa fazer oração e cobravam. Então a gente vê que eles estavam totalmente... A justiça deles era a pior possível. Não tinha justiça. Eles só olhavam para o umbigo deles. Eles só sabiam fazer o que era excelente para eles. Mas agora, para o povo, que era esse o objetivo deles, né? A gente tem que entender que aquele que tem a palavra nas suas mãos, o estudioso, né? Aquele que busca ler a palavra, ele tem que viver a palavra, né? A gente está vindo falando sobre isso aqui, do Sermão do Monte. Isso o Senhor está ensinando para a gente não apenas ser alguém que ouve a palavra de Deus, mas que não a cumpre, né? Que acho que esse é o maior mal, né? Que a gente vem vivendo na meio da cristandade. A gente ouve, mas qual é o nosso testemunho no mundo? O que nós estamos realmente fazendo? Né? Porque se o mundo está do jeito que está, é sinal que a gente não está fazendo o nosso papel. A gente não está excedendo em justiça, né? A nossa justiça não excede a dos fariseus, que não eram justos, que eram totalmente, né, hipócritas. Será que nós não estamos sendo hipócritas também? A gente tem que... É momento de reflexão, é momento da gente olhar para nós mesmos e tentar entender, será que estamos sendo hipócritas? Será que não estamos levando o amor de Cristo aos corações? Será que realmente a lei foi escrita no nosso coração? Ou será que ainda estamos vivendo um evangelho superficial, um evangelho que não alcança vidas, um evangelho que não manifesta, principalmente, né? Nossas obras aqui, elas têm que ser obras no Espírito, né? Que a gente vem falando aqui, que está lá em Efésios. Nossas obras são obras que a gente tem que estar em Cristo e fazer a obra, né? Permitir que o Senhor faça a obra através da nossa vida, né? O seu Santo Espírito possa fazer a obra através de cada um de nós. E às vezes a gente está muito mais interessado em que Deus faça as coisas para a gente do que realmente silenciar nosso coração e deixar que Ele faça a obra através da nossa vida, que Ele possa agir através da vida de cada um de nós. Isso é importante. E o Senhor é esse cumprimento, né? O Senhor, Ele veio trazer isso, Ele veio escrever aqueles sacrifícios que eram feitos no templo, né? Aqueles sacrifícios acabaram. Ele foi o último sacrifício, né? O Antigo Testamento todo aponta para Cristo. Ele tem o objetivo de mostrar para aquele povo, né, que Jesus era o Messias,
Só que eles não tinham total compreensão de que o Messias ele viria para ser esse último sacrifício. O sacrifício que realmente cobriria o pecado de todos, de toda a humanidade. Né? O sacrifício do Senhor tem esse poder. Né? O que ele fez naquela cruz teve esse poder. E tem até hoje. Né? Ele cobriu o pecado de toda a humanidade. Ele é suficiente, né, para cobrir o pecado de todos. Porém, alguns vão receber o Evangelho e outros não. Alguns vão se tornar filhos e outros não. Né? Não cabe a nós levar a palavra de Deus para que as pessoas sejam alcançadas por esse Evangelho, que elas possam conhecer o que o Senhor fez naquela cruz por nós pecadores. Né? Nós somos pecadores, pessoal. Nós não merecemos o que o Senhor fez por nós naquela cruz, mas Ele, com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor, nos alcançou. Que a gente possa, com isso, levar esse amor. Né? Ele não pede nada demais, pessoal. Ele pede que nós possamos resplandecer a glória dele, resplandecer quem ele é, que você não tenha timidez, que você também não empurre o Evangelho goela abaixo de ninguém. Por isso que muitas vezes a nossa postura, o nosso ir e vir, o nosso viver fala muito mais do que você de repente vive empurrando o Evangelho. Né? Você prega, mas você fala de Cristo, mas você nas suas atitudes, de repente, no seu dia a dia, não manifesta quem é o nosso Senhor. Você não tá seguindo, né, o que ele esperaria que você seguisse, para que realmente os corações sejam alcançados, né? Não apenas pelas palavras, né, que você possa pregar, mas muito mais pelo seu viver, pelo seu amor verdadeiro. Né? Como eu falei aqui, o amor do mundo está esfriando. As pessoas, infelizmente, elas não entregam amor, se não for com algum objetivo, se não for para conseguir alguma coisa. Isso não é amor, pessoal. Tá? O amor é igual ao amor do nosso Senhor Jesus, é o amor incondicional, o amor verdadeiro, o amor de Deus, que é o amor que Ele espera que nós entregamos, é o amor que não olha quem, é o amor que só é amor. É você ter no teu espírito que aquela pessoa ela está sem Cristo, aquela pessoa ela precisa ser alcançada, porque se ela não for alcançada pelo Evangelho, ela vai perecer, ela vai morrer e não vai conhecer o Senhor Jesus. Então é importante, né, a gente não ficar calado nessas horas e também ser Cristo nas nossas atitudes, né? Traga amor, né? A gente estava ouvindo, né, a passagem da mulher, da samaritana, né, no poço. Se você vê como é que o Senhor chegou, ele não chegou pregando para ela. Vocês se lembram? Ele não chegou pregando. Como é que ele chega? Ele chega na maneira mais humilde possível. Nosso Senhor, né? Mais humilde possível. Ele chega: você pode me dar um pouco d'água? Não, olha só a humildade que ele chega. Ele não chega acusando ela, ele não chega julgando ela. Pessoal, o nosso papel não é julgar ninguém. Você não está aqui, Deus não te chamou para julgar ninguém. Ele te chamou para levar o amor dele, né? Nós seríamos conhecidos pelo seu amor. Será que as pessoas estão te conhecendo pelo seu amor? Ou você é mais um preconceituoso? Você é mais alguém que olha para as pessoas, ela não é cristã, não, sabe? Então não presta.
Não faça isso. O Senhor morreu por todos. O sangue dele foi por todos naquela cruz. Então que a gente possa ser esse amor, que a gente possa levar esse amor ao mundo, que é assim que nós seríamos conhecidos, pelo amor que nós entregássemos. E é esse amor, quando você entrega esse amor, que nem o Senhor chegou ali humildemente, pediu um copo d'água, conversou com ela, não saiu pregando de cara, né? Depois ele se apresentou. Depois que ela viu que ele era profeta, ele foi e se apresentou como um Messias. E ela espalhou para toda a cidade. Mas então a forma como nós devemos abordar as pessoas também é importante, pessoal. Né? Que a gente possa abordar da maneira correta, que a gente não saia empurrando o evangelho goela abaixo das pessoas. Porque as pessoas não vão entender. Né? É muito mais fácil você chegar com o seu jeito, né? Sendo uma boa pessoa, né? Levando o seu amor às pessoas, e a pessoa vai, pô, legal. E aí já você vai ter abertura para falar, né? Mas não, né, empurrar as pessoas. O que a Roberto falou aqui, Roberto falou: aquele que é salvo proclama o Senhor da sua salvação. Exatamente. Devemos proclamar o nome do nosso Senhor, né? Ele é o nosso Salvador. Não há outro caminho, a gente sabe, né? A gente sabe, eu entendo, às vezes a gente quer levar as boas novas porque a gente entende a urgência, a gente entende que uma pessoa sem Cristo, ela está condenada à morte eterna, ela está condenada ao inferno. O Senhor mesmo falou: estão todos condenados, a humanidade está condenada. Não tem nada que seja possa fazer a não ser apresentar a Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então é importante, é a coisa mais importante da sua vida, é a coisa mais importante que você vai fazer na sua vida, é fazer Cristo conhecido, é fazer alguém reconhecer o seu Jesus como o único caminho da salvação, o único caminho de conhecer a Deus. Não tem outro caminho, pessoal. Esse mundo vai tentar, né, trazer outras soluções, outros caminhos que apontam muito mais para o homem do que para o Deus verdadeiro, né? Mas não vão falar desse Deus que em sua maravilhosa graça, sua bondade, Deus veio ao encontro do homem. Nós vemos nessas outras religiões as pessoas, né, oferecendo coisas para um Deus distante, um Deus para poder realizar as coisas para elas. Mas Deus veio carne. Isso tinha que alegrar teu coração. Deus te ama tanto que Ele desceu do seu trono de graça e veio aqui na terra, figura humana, para viver a sua vida, passar por coisas que você passa. Ele foi o homem mais rejeitado que já pisou na face da terra, humilhado, espizinhado. Ele passou todos os sofrimentos. É um homem de sofrimentos, está lá em Isaías. Um homem de sofrimentos. Ele sofreu, pessoal. Todas as coisas que você imaginar, ele sofreu. Mas ele sofreu porque ele queria passar tudo que você passou. Não tem nada que você possa falar hoje que Jesus não passou naquela cruz, que não passou durante a vida dele, porque ele foi rejeitado por aqueles que ele amava. Ele amava o povo judeu. Ele fala: como eu queria juntá-los debaixo das minhas asas, mas você, Jerusalém, Jerusalém, o Senhor falando. Então a gente vê que ele amava aquele povo, ele foi rejeitado por quem ele amava. Então ele passou todas as coisas que você imaginar, o Senhor passou. Mas para quê? Para que a gente não tivesse, né, nenhuma desculpa. Deus veio aqui, sofreu na carne, morreu numa cruz, a dor, uma das piores mortes possíveis,
era uma morte agonizante, né? Uma morte horrível. Você morria asfixiado. Quando você abria os braços, eles também pegavam nos nervos, né? Então você ficava sentindo os nervos do tendão de Aquiles, por exemplo. Eles pregavam ali. Imagina a dor que não deveria ser. E você ficava preso pela mão, aí começava a doer a mão, você ia tentar levantar com os pés, doía lá né, nos pés. Então era isso, era ficar assim por horas, passando por isso. E uma hora você começava a encher de água no pulmão e você não conseguia respirar, você morria asfixiado, né? A morte de cruz é isso, você morrer asfixiado. Era uma morte horrível. Então o Senhor passou por isso, por cada um de nós. Então que a gente possa valorizar isso, né? Que a gente possa entender que Ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Ele é o último Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o último Cordeiro. Então não existe mais sacrifício porque Ele foi o último sacrifício. Ele é o último sacrifício para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Dando sequência aqui, pessoal, a gente vê também que ele fala que o que acontece, né, com quem viola e ensina erroneamente aos homens a palavra de Deus será chamado o menor no reino dos céus. Ou seja, aquele que ensinar a palavra erradamente, né, que infelizmente o que a gente mais vê hoje em dia é isso, né? As pessoas não estão respeitando a palavra. O que a gente vê de heresia, de coisas que, né, não são alinhadas, até mesmo pegando a palavra e não tirando do contexto, né? A gente vê muito isso. A gente vê isso isso é o que mais acontece, né? As pessoas, como elas acabam não se aprofundando, né, no estudo da palavra de Deus, elas pegam versículos isolados, né? Muitos cristãos fazem isso, pegar versículos isolados, e aí você pega aquilo e você transforma aquilo numa verdade, sendo que Deus não estava querendo falar aquilo. Então assim, pessoal, por favor, quando vocês forem, né, se tem esses versículos que são muito conhecidos, pegue a Bíblia. Como é que você estuda, né? Só para você entender, como é que você estuda a palavra de Deus? Tem um versículo, você tem que... Aquela informação, ela está conectada com um texto que está próximo dele. Próximo. Ou seja, se você ler um versículo aqui, você tem que ler pelo menos 3 ou 4 versículos para cima, ou o capítulo todo, seria o ideal, né? Se você tem um versículo, por exemplo, no meio do capítulo, leia o capítulo todo. E quer melhorar isso? Leia a carta toda. Você tem que entender o contexto. Você tem que entender o que aquele apóstolo estava vivendo, né, para poder entender por que ele falou, por que ele está falando aqui, entender para que público ele está falando, entender qual era o objetivo daquela carta. Entende, pessoal? Como é muito mais profundo do que a gente às vezes pegar um versículo isolado e você pega aquilo ali para a tua vida, né? Mas vira igual biscoito chinês, né? Aquele biscoito chinês que você quebra e tem um provérbio dentro. Você não pode olhar para a palavra de Deus assim, pessoal, né? Não olhe para a palavra de Deus assim. A palavra de Deus é sagrada. Ela foi feita para que a gente pudesse viver uma vida aqui em Deus, né? Então a gente tem que realmente, se você ama a Deus, você tem que amar a palavra dele. Não tem separação, pessoal. Se você diz que ama a Deus e você é um crente que só lê um versículo de manhã, né, e posta no seu Instagram aqui, sei lá, tem algo muito errado aí, pessoal. Você tem que se comprometer em ler a palavra de Deus, estudar, né? Você tem que estudar, não é só ler.
porque senão você não se aprofunda, você não entende o que está sendo querendo ser dito naquele momento, né? Quer estudar? Estude a carta toda, né? E aqueles versículos que você já tem, que depende dos versículos que você mais gosta, você vai ver que muitos deles não era aquilo que você imaginava. Eles estavam falando sobre outra coisa, né? Tem muitos assim, infelizmente, mas as pessoas tiram do contexto, acham bonitinho, né? E perdem do que o Senhor estava querendo dizer de verdade. Perdem o verdadeiro ensinamento, que esse ensinamento sim ia mudar a sua vida, né? E não às vezes falar o que você quer ouvir, né? Em vez de você lê a palavra de Deus e ela entra em você e tu vê, né? Aquilo ali te confronta. A palavra que não confronta, pessoal, eu não sei como é que, né? Não faz sentido. Cada vez que eu leio aqui a palavra de Deus, o Senhor me confronta aqui. Ele mostra como a gente é pecador, mostra como estamos distantes da vontade dele, infelizmente, mas ele é misericordioso, graças a Deus, né? Vamos lá. Então, o menor, aquele que distorcer, aquele que pegar ensinar erradamente, né? Que é tipo isso. Eu pego agora um versículo aqui isolado, ensino algo para você aqui que não é o que o apóstolo estava querendo dizer naquele momento, né? Eu ensino aqui para você. Quando chegar diante de Deus, né, ele vai olhar e vai falar, né? Já falou sobre isso aqui. Todas as nossas obras serão colocadas passarão no fogo santo, né? Nesse momento, quando essas obras passarem no fogo, né? O Senhor vai falar, ó, esse é o menor no reino, porque ele ensinou erradamente. Ele não ensinou o que eu queria dizer, né? O que o Espírito Santo inspirou os apóstolos a dizerem. A gente não pode pegar o texto e falar o que eu achar da minha cabeça. O apóstolo estava querendo dizer alguma coisa ali. Eu não posso distorcer a palavra de Deus para dizer algo do meu coração para você. Não posso, pessoal. O Espírito Santo estava querendo dizer algo específico ali. Então vá ao texto procurando específico. Se você, na sua comunhão com o Senhor, Ele querer te mostrar outra coisa, tudo bem. Mas é você com o Senhor, né? Você com o Espírito Santo, né? Não leve isso como se fosse uma regra, algo que você vai botar, né? Às vezes foi uma coisa que Ele quis falar especificamente para você. Mas primeiramente vá ao texto com a intenção de entender o que o apóstolo estava querendo dizer, entender o que quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, estava tentando dizer. Isso é o principal. O que vier depois, você com Deus, tá bom? Aí na sequência ele fala, e o que acontece com quem cumprir e ensinar, né? O que ele fala? E aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então a gente já fala aqui, ó, aquele que cumprir, né? É importante isso aqui que ele falou aqui, cumprir. O que é cumprir? É você realmente fazer, né? É algo no seu coração. É você cumprir dentro de você. Você é alguém que manifesta todo o fruto do Espírito Santo na sua vida, e você cumpre quando você está praticando atos de amor, atos de bondade. Quando você está praticando, você está cumprindo a palavra de Deus, né? Você vai, cumpre e ensina corretamente o que o Senhor está falando. Esse sim será grande no reino dos céus, né? Quando você chegar diante de Deus, você ensinou, você cumpriu, você foi alguém que amou, você foi alguém que praticou obras de caridade, obras de bondade, de justiça aqui na terra. Você foi o amor de Deus aqui, você abraçou, você exortou corretamente, né? Ensinando o que está realmente na palavra de Deus. Você pegou isso e ensinou. Agora sim, você será grande no reino dos céus, né? Agora você chegou aqui e ficou pregando do seu coração corrupto, distorcendo a palavra de Deus para
alcançar seguidores, alcançar pessoas, se fazer conhecido entre homens, você será o menor no reino dos céus. Não, olha isso, né? Olha a seriedade disso, né? Então, e como podemos entrar no reino dos céus? E aí ele fala aqui, ó: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ele está falando aqui, nossa justiça tem que exceder, né? Tem que ser um nível muito mais alto, né? Como comecei falando aqui no começo, os fariseus, eles eram se diziam detentores da cadeira de Moisés, e eles se achavam, né, que eles eram poderosos, porque eles conheciam as escrituras, porém eles não viviam as escrituras. Eles eram sepulcros caiados, né? O Senhor chamou eles de sepulcros caiados, ou seja, por fora eles pareciam perfeitos, mas por dentro eram cheios de imundícia, eram podres, né? Em pensamentos, coração totalmente podre, né? O Senhor conhecia o coração deles, tanto que o Senhor chama eles de filhos de Satanás. Ele fala: se vocês fossem filhos do meu Pai, vocês me reconheceriam, sabiam que as escrituras falam de mim. Mas como vocês são filhos de Satanás, vocês não me reconhecem, né? Ou seja, eles não eram filhos de Deus. Bem água aqui rapidinho. E olha que eles eram detentores da palavra. Para pensar nisso, né, pessoal? O perigo, né? O perigo também da gente ler a palavra de Deus com segundas intenções, né? Que é o que eles faziam. Eles não liam a palavra de Deus com a intenção de amar ao próximo, com a intenção de fazer o bem para aquele povo. Nós, como cristãos, a primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, por esses dois mandamentos, por isso que o Senhor falou que toda a lei se resume nesses dois mandamentos: amar a Deus em primeiro lugar, amar a si mesmo, amar o próximo como a ti mesmo. São dois mandamentos. Se você seguir esses dois mandamentos, você está agradando a Deus. Parece simples, né? Mas é isso. Porque se você ama, você não comete adultério. Se você ama, você não comete homicídio. Se você ama, você não rouba, você não mata, você não faz nada disso. Se você realmente ama a Deus, se você realmente tem esse amor, você não vai querer maltratar os outros, você não vai querer passar a perna nos outros, não vai querer manipular o próximo. Você vai ter a mentalidade de Cristo, que é sempre querer servir e ajudar. O nosso Senhor estava o tempo todo querendo servir e ajudar. Ele ensinava isso aos apóstolos. O maior no reino é aquele que serve, não é aquele que é todo poderoso aqui, né? A gente já falou sobre isso. Não é essa a ótica do reino, é totalmente invertida, pessoal. Esse mundo aqui esse mundo caído, ele tem uma ótica, uma visão do mundo que é distorcida. A visão de Deus é distorcida. Ele tem a visão daqui, desse mundo, né? A visão, essa visão diabólica, né? A visão da carne, a visão do pecado, de querer poder, de querer controlar as pessoas, né? O verdadeiro cristão, ele não quer controlar, não quer manipular, ele quer servir, ele quer levar o amor de Cristo, ele quer entregar o amor puro aos corações, né? A gente tem que ter esse cuidado, essa atenção, né, no nosso viver. O interessante que também ele vai falar, deixa eu ver se eu acho aqui, né, desse caso de praticar justiça.
né? Então, como que a gente vai praticar essa justiça? Qual é a justiça que Deus espera de nós, que nós estejamos praticando? Né? Eu vou trazer uma passagem aqui, essa passagem é muito linda, do Senhor falando aqui. Ele falando, né? Como é que seria essa prática? Como é que é você realmente estar praticando justiça? Olha aqui, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Isso aqui, pessoal, é fundamento. Isso aqui é fundamento que o Senhor está nos ensinando aqui. A gente tem que estar praticando isso aqui, pessoal. Se você é filho de Deus, você sabe que tem alguém passando fome, é você que vai dar de comer. Se você sabe que tem alguém que está passando sede, é você que vai dar de beber. Você tem alguém estrangeiro e você quer, né? É você que vai hospedar. A pessoa tá nu na rua, é você que vai tirar a sua roupa e vai dar para ela, para cobrir ela. Né? As pessoas hoje em dia, já vi situações, né, na televisão, a menina tava nua, né, não sei o que fizeram com ela, e ninguém ajudou. Só ficavam zoando a menina, em vez de ajudar a menina. Um cristão, aí eu falo assim, como é que pode essa nação ser 55% evangélica? Para mim essa conta não fecha. Como é que alguém chegou ali e deu a roupa para ela, para cobrir a nudez dela? Né? A gente não pode rir da vergonha do próximo. A gente tem que ser caminho de misericórdia, pessoal. Sabe de alguém preso? Vá lá visitar. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Né? Isso aqui é importante também. A justiça para o Senhor, você ser alguém justo, para Ele é muito mais valoroso do que você ficar sacrificando, né? As pessoas fazem coisas para Deus, né? Dizem que estão fazendo para Deus, que na verdade são para elas mesmas, né? Para ela poder sentir que está fazendo alguma coisa para Deus. Né? Quando você se sacrifica, você diz que está se sacrificando. Vou, que nem, né? Infelizmente os católicos fazem isso, muito isso. Vou subir a escada né? Uma dessas escadarias que tem aí gigante, ou vou fazer um caminho todo andando de joelhos até lá. Pessoal, pode ter feito com o melhor das intenções, mas o Senhor, essa obra é uma obra vazia, pessoal. Obra vazia, muito mais para o ego da pessoa, do que era muito melhor, em vez de perder esse tempo todo, né, andando de joelhos, era melhor ela estar fazendo uma justiça para alguém, ajudando alguém, ela perdeu um tempo fazendo aquilo, ela poderia estar fazendo algo para alguém, um bem para alguma pessoa. Para o Senhor é muito mais valoroso. Ele não quer essas coisas, ele não precisa disso. Ele quer ver como você vive. Ele quer saber como você faz as coisas aqui, pro próximo. Né? Quando a gente vem falando aqui, é o próximo, pessoal. O Senhor está de olho no como você age na vida do teu próximo. Aí na sequência aqui, está lá em João 3, 17, 18. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, olha isso aqui, nem de língua, mas por obra e em verdade. Né? O que adianta você sabe que tem um irmão seu necessitado, alguém que está... E você, né, em Tiago, no livro de Tiago, ele fala isso. Né? Você sabe que a pessoa está ali e você, tudo bem, sabe, se despede, vai lá. E a pessoa está sem ter o que comer em casa. É errado, pessoal.
Você tem que tomar consciência e ajudar aquela pessoa. Não é isso que ele está falando aqui. As obras, a fé, né? Tiago fala isso. A fé sem obras é morta. A gente tem que fazer as obras. A fé, até Satanás acredita em Deus. Até ele crê. Né? Até ele sabe que o que aguarda ele, no final disso tudo, é o inferno. Até ele treme, né? Na palavra está falando assim, até Satanás crê e treme. Os demônios creem e tremem. Né? Crer, você tem que crer, né? É você crer, a fé que você tem, que é o que vai te trazer salvação. Mas o que mostra que você realmente é alguém salvo é se você pratica as obras. A justificação é mediante a fé, mas uma fé sem obras é morta. Ou seja, se você foi realmente renascido em Cristo, se você realmente foi justificado por essa fé de você crer no seu Salvador, no seu Jesus, você vai manifestar obras automaticamente. Isso vai arder no seu coração, fazer coisas para Deus, querer ajudar no reino. É algo natural. Então, vamos ter isso em mente, pessoal, que nós possamos sempre buscar estarmos fazendo a obra, né? Não só dizer que acredita no nosso Senhor, temos fé, eu creio no nosso Senhor Jesus, ótimo. Então mostre as obras, mostra que você é um filho de Deus que quer trazer justiça para esse mundo, porque esse mundo é injusto. Enquanto o pecado ainda estiver aqui, enquanto o seu Jesus não voltar, esse mundo será um mundo de injustiças. Esse será um mundo onde o pecado é predominante. Agora, os filhos de Deus, eles têm um papel importante, né? O Senhor fala que toda a criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E cadê você, filho de Deus? Que você possa manifestar todo o fruto do Espírito Santo. Você possa manifestar o amor ao próximo, levar o amor de Cristo aos corações. É primordial, pessoal. É um mandamento. Amar ao próximo é um mandamento, pessoal. Então não ame só da boca para fora. Não ame apenas de palavras, né? Se você só ama da boca para fora, você não tem obras, você não leva o amor, você passa direto quando vê alguém necessitado. Se você faz isso, você é um crente de palavra, né? Que ele falou aqui que você está se enganando. Você tem que se ligar no que eu acabei de falar aqui. Se você é alguém que diz que ama ao próximo, mas você não ajuda o próximo, você não tem uma atitude real na sociedade para ajudar o próximo, você está se enganando. Tiago fala isso, você está se enganando, que você não está amando. Isso não é amor. Se você realmente amasse a Deus, como você diz, e você amasse ao próximo como a você mesmo, você faria algo pelo seu próximo. Você não passaria direto. Você não ignoraria essa pessoa. Né? Isso é sério, pessoal, o que ele está falando aqui. Porque o amor é um mandamento. Se você não está entregando o amor da maneira que o Senhor nos ensinou aqui, que é cumprir, que é praticar o amor, você está quebrando um mandamento. Você não está amando. Né? O amor não é da boca para fora. A gente sabe disso, né? Você sabe. Todos nós sabemos que o amor o amor se manifesta muito mais em atitudes, né? Quando você sabe que uma pessoa te ama quando ela começa a manifestar em atitudes. Atitudes de amor para com a pessoa. A pessoa te ama, ela vai estar preocupada com você, vai querer cuidar de você, vai te dar atenção,
né? Agora, se a pessoa está só querendo usufruir, né? A se aproveitar de você, é a pessoa que ela vai sempre querer puxar as coisas para ela. É ela sempre querendo ser agradada. Ela nunca agrada. Ela nunca faz coisas pelo próximo, né? A gente sabe quando alguém é assim com você, que você acenda seu alerta, porque o amor tudo sofre. O amor, ele vai demandar que a pessoa busque querer agradar o outro. Não é tudo eu. Isso não é amor, pessoal. Isso não é amor, tá? Não fuja disso. O amor tem renúncia. O amor tem sacrifício. O amor tem isso, é olhar o próximo, é amar ao próximo como a ti mesmo, é você suportar certas coisas por amor, por saber que aquela pessoa ela tem as limitações dela e que se não for você ajudando ela, as coisas podem piorar para a vida dela, por exemplo, né? Você tem a consciência, você é quem tem mais consciência, né? Vamos dizer aqui, por exemplo, você tem um filho, teu filho é drogado. Quem é o mais consciente? Quem é que tem mais consciência? Quem que sabe, né? Quem tem mais consciência do que está acontecendo? É você. Então você tem que ser a pessoa que vai poder ajudar o seu filho com paciência, com amor, com longanimidade, repreender na hora certa, mas sabendo que ali tem uma consciência que está alterada, uma consciência que está sofrendo os maus da droga. A droga vai fazer ele ter mais escolhas, vai fazer ele caminhar por um lugar errado. Aí você tem que ter sabedoria nessas horas para conduzir a situação por amor ao teu filho, para que ele saia desse caminho, que você ajude ele. Às vezes não vai ser você tacando pedra, julgando ele, que vai ajudá-lo. Na verdade, você pode acabar afastando ele de você, porque ele pode querer estar buscando um amor, um cuidado, né? E você está julgando ele, você está atacando pedra nele. Ele fez sim uma má escolha, gente, né? É óbvio. Você sabe disso, mas você não tem que jogar isso na cara do teu filho. Não faça isso, porque aí sim ele vai se afastar de você. O Espírito de Deus é um espírito de longanimidade, paciência, sabedoria. Pratica o fruto do Espírito Santo com seu filho. Não seja caminho para a obra de Satanás. O espírito de Satanás é que faz isso, que vai querer espizinhar o teu filho. Ele faz isso, vai botar na tua língua, né? Tá lá em Tiago, pessoa é mortal. A nossa língua é pessoa mortal, porque o pecado que ainda está em nós, ele vem na hora que você está com raiva, na hora que você está nervoso, vem na ponta da sua língua para você fazer besteira. O Tiago fala que a língua pode incendiar uma floresta. É o poder de uma língua, é o poder de uma palavra que você lança contra o seu filho. E as palavras têm poder. Então não faça isso. Não seja caminho de Satanás você botar mais fogo onde agora não era para estar tacando fogo. Era para você estar trazendo seu filho para perto em amor, para ele ter um lugar para onde ele pode ir e confiar, sabendo que você sabe que ele fez a má escolha. Você sabe disso, mas você não precisa ficar mais fazendo isso, jogando na cara dele. Agora é a hora de você trazer ele para você em amor, em longanimidade, em paz, espírito de paz, em oração. É batalhar pelo seu filho, mas não deixar Satanás atuar para você se afastar mais dele, em vez de trazer ele agora pro teu coração, né? Nós, como filhos de Deus, nós temos que ter isso em mente, pessoal.
tá? Entregue um amor ao mundo. Seja caminho de amor, não caminho de discussão, não caminho de contenda. O Senhor odeia contenda. Vamos ser o amor, vamos praticar, vamos cumprir a palavra de Deus, que o Senhor nos exortou aqui, né? O Sermão do Monte. É incrível, está sendo incrível. Não sei para vocês, mas para mim são muitos ensinamentos, né? Então, que a gente possa continuar estudando aqui, tá? Na próxima live a gente vai para Mateus 5, 21 a 48, que vai ser: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele vai pegar a lei e ele vai esmiuçar tudo que estava aqui, que estava na lei, que ele veio, como é que eu vou dizer, ele veio deixar mais clara a lei, né? Porque muitos dos fariseus, eles pegavam a lei, entendiam de uma maneira, transformavam em regra, né? Que a gente falou aqui, mas não era aquilo que Deus estava querendo dizer. Aí ele vai mostrar como é que era a maneira correta de interpretar a lei. Ele vai ensinar isso pra gente na próxima live, tá? Não percam o Sermão do Monte, e que a gente possa crescer em Cristo, praticar as obras em Cristo, né? Com amor, com toda manifestação do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Se você entrou aqui e essa palavra falou com você, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, para que você possa ter esse lugar com Ele, que Ele possa falar todo dia contigo, no seu coração, né? Você só precisa se arrepender dos seus pecados, compreender que você necessita-se de um Deus, que você é sim um pecador, né? Você é um pecador e Ele está aqui querendo falar ao seu coração, querendo que você entregue a sua vida a Ele, que você permita que Deus venha habitar o seu coração, que Deus possa transformar a sua vida, se é uma vida de dor, se é uma vida de dificuldade, se é uma vida de mais decisões. Permita que Ele possa mudar isso. Se você tem uma vida tranquila, tudo certo, também você precisa dele, porque sem Jesus Cristo ninguém verá a Deus, né? Só verá no juízo final. Não queira isso para sua vida, né? O nosso Senhor, Ele veio trazer as boas novas, Ele veio trazer uma forma de você ter vida eterna. Você está com Ele por toda a eternidade. Deus, você vai estar com Deus. E melhor do que isso, porque Ele vai enviar o Espírito Santo ao seu coração e Deus vai estar contigo aqui, passando as dificuldades, né? Essa vida não é fácil, é uma vida difícil, mas você saber que Deus está com você te traz uma paz. Ele é a paz, né? Que a gente vem estudando aqui. Ele é essa paz, né? Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo na sua vida, você entrega a sua vida, na verdade, a Jesus, Ele vem habitar no seu coração e Ele é essa paz. Ele vai te trazer uma paz, uma segurança, a segurança da vida eterna, a segurança da salvação. E só existe um caminho, pessoal. Nada nesse mundo pode te entregar isso, apenas Jesus Cristo. Então eu te aconselho, faça uma oração agora comigo aqui, para você iniciar a sua caminhada com Ele, para que Ele possa começar uma história com você. Faça essa oração comigo. Eu, em nome de Jesus Cristo, entrego todos os meus pecados, Senhor, aos pés da cruz. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas más escolhas, pelas escolhas que me afastaram de Ti. Vem sobre meu coração, faz tudo novo, Senhor. Traz refrigério para minha alma. Traz a Tua presença no meu coração. Eu creio em Ti, Senhor Jesus Cristo, como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida. Que seja feita a Sua vontade a partir de agora, não mais a minha.
que o Senhor possa me preencher, me encher agora, nesse momento, com o Teu Santo Espírito. Enche meu coração, enche o meu ser da Tua presença, Senhor. Que eu possa sentir a Tua vida em mim, Senhor. Que eu possa ser transformado, Senhor, à imagem e semelhança do Senhor. Transforma a minha vida, Senhor. Traz livramento sobre a minha vida. As coisas que o Senhor não quer, tira da minha vida a partir de agora e coloque a sua vontade, a sua bondosa vontade sobre a minha vida. Que seja feito tudo novo. Que o Senhor agora possa falar livremente ao meu coração. Meu coração pertence a Ti. Somos um só. Um só. Conduza meu caminho, Senhor, aqui nessa terra. Faça do seu jeito, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Se você fez essa oração, parabéns. Bem-vindo ao reino dos céus. O Senhor Jesus está aí com você agora. O que eu te aconselho é que você possa agora continuar nesse momento com Ele. Que você possa ir para o seu quarto, fechar a porta. Ele mesmo falou isso. Fecha a porta do seu quarto, que o seu Pai que está em secreto ouvirá suas orações. Então ora ao Pai agora, nesse momento. Vai para o seu quarto. Ora, mas ora com o coração aquebrantado. Um coração contrito. Um coração realmente entregue. Um coração e com um coração cheio de sinceridade. Seja sincero com Deus. É dos sinceros que Ele tem intimidade. Então seja sincero e Ele será íntimo de você. Vocês serão um só. Assim como o nosso Senhor Jesus é um só com o Pai. Ele será assim com o Senhor, com você também. Tá? Então entregue a sua vida agora. Continue entregando em oração. Continue em oração nesse momento. Rasgue o seu coração. Todas as dores, todas as coisas que estão no seu coração, você possa entregar agora nesse momento com o Senhor. Peça também ao Senhor que Ele possa te direcionar para uma igreja, né? Conversa com Ele em oração, para que te direcione para uma igreja local, para você poder estar fazendo uma congregação com seus irmãos. É fundamental, é importante também. E num momento mais próximo também, que você possa estar com Ele para se fazer o seu batismo, né, nessa igreja, tá bom? E eu também te aconselho que você baixe no seu celular a Bíblia, né, que você já possa estar iniciando a leitura pelo livro de João. É um livro poderoso também, que mostra o amor de Deus, mostra Deus encarnado, né, que Ele possa continuar falando com você através da palavra também, que é principal, uma das principais formas que o Senhor escolhe falar conosco é através da sua palavra, né? Continua, então, aproveita essa semana, né? Conversa com Ele, tenha uma excelente semana e tenha certeza que Ele te ama e que agora você possa continuar em comunhão com Ele e com o teu Santo Espírito. Então é isso, pessoal. Agradeço quem ficou aqui até agora, que essa palavra tenha servido para você, que vocês tenham uma excelente semana, né? E lembre-se, amar não é da boca para fora, amar é praticar, né? Um amor sem prática é um amor vazio, é um amor de ilusão, é uma ilusão, né? Você está se enganando, né? Leve isso. Se tem a palavra que ficou forte aqui para mim, é não se engane, né? O amor vai exigir obras, o amor vai exigir práticas, ação, né? Se não tiver ação, né? Não é amor, são só palavras, tá bom? Então é isso. Ô Rose, sabia que você estava aí. Uma semana abençoada para todos, pessoal. Você também, Rose. Então que a gente tenha uma semana abençoada, pessoal. Que o Senhor possa estar conduzindo a semana de vocês. E tenha certeza, Ele ama cada um de nós, mas nós precisamos deixá-lo conduzir a nossa vida, que a gente possa deixar Ele conduzir cada um de nós, que a gente possa realmente entregar, né, a nossa vida total ao nosso Senhor Jesus, para que Ele faça a obra dele em nossas vidas e através de nós, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima live. Fica com Deus.
Tchau, tchau.